Essa dádiva não aconteceu, digamos, de uma hora para outra. Como foi dito hoje pela manhã, nós temos uma promessa desde quando o homem se rebelou contra Deus. Deus, lá em Gênesis, promete que viria da semente da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse da pessoa de Jesus Cristo. Ele é sempre a ênfase, o holofote. E por isso nós celebramos ao Senhor, porque Ele cumpriu a sua palavra. E eu quero nesta noite ler no capítulo 2 de Lucas, Evangelho de Lucas, versículo 25. Eu lerei do 25 em diante até o 35. Diz assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Notem, este homem aguardava, esperava o quê? A consolação de Israel. O que muitos judeus fizeram era aguardar um líder, aguardar alguém que poderia tirar Israel do domínio dos romanos. Mas o texto nos dá a informação. O texto da palavra do Senhor, texto sagrado, diz que esse homem, ele era um homem justo e piedoso. Não quer dizer que ele é perfeito, pelo contrário. Mas ele tinha uma fé viva. E o que ele aguardava? Ele aguardava aquele que traria consolação a Israel. Consolação não dos problemas políticos, mas sim no caos, da miséria, do pecado que a nação de Israel sempre experimentou e sempre vivenciou na sua pele. Não muda muito da gente hoje, né? Nós lutamos, e vamos ver isso, contra a nossa natureza pecaminosa. Só que nós estamos do lado de cá da história. Jesus Cristo já veio. Simeão aguardava o surgimento do Messias. E continuando então o texto da palavra do Senhor, diz assim: e o Espírito estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, vamos juntos o verso 29 ao 32, vamos lá? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém. Continuando, eu vou ler ainda verso 33 a 35. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Amados irmãos, nós temos aqui uma palavra profética onde esse homem Simeão levanta o menino Jesus, um bebê, de uma maneira extraordinária. O Deus, Criador dos céus e da terra, veio ao mundo dos homens. Jesus vem e de uma maneira extraordinária, ele nasce numa família. Nós sabemos bem, já ouvimos sobre a história durante esses domingos. Nós temos na pessoa de Jesus alguém que nasce numa família humilde. E ele tem o privilégio, ou melhor, a família tem o privilégio de receber então em seus braços aquele que é o Cristo, o Deus encarnado.
E assim nós temos agora algo importante a observar, que nessa noite eu quero destacar. Muitas vezes deixa um pouco despercebido na mensagem do Natal o que o Senhor Jesus trouxe. Porque nós já cantamos aqui, paz aonde? Ele veio trazer paz na terra. Ele veio trazer aquilo que falta aos homens e que só Ele pode dar. Mas aqui diz o texto da palavra do Senhor que a partir do momento que aquele homem, Simeão, levanta Jesus, ele diz palavras como, por exemplo, diz assim, versículo 34, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Uma das mensagens mais escondidas do Natal é que o Natal, ele sim trouxe paz. O Natal, ele traz para aqueles que se rendem a Jesus a verdadeira paz. Mas, amados irmãos, a mensagem do Natal também é esta. Qual é? Capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 19 e versículo 20. Evangelho de João 3, 19 e 20. Diz assim, versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal que detesta, a luz não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Deixa eu voltar a minha referência aqui que eu pulei. Perdão, Mateus 10, 34. Eu que passei aqui ela. Mateus 10, 34. Vamos bem forte. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não. Mas, que coisa, né? Você vem aqui para o culto de Natal e você vai ter a declaração de Simeão dizendo que para muitos ele será ruína e para outros elevação. Ou seja, ele vai trazer a dádiva de solucionar a vida dessa pessoa. Jesus diz assim que ele veio trazer de maneira clara, não a paz, mas trazer espada. Mas parece então que Jesus está dizendo que ele vai trazer violência. Nada disso. Nada disso. O que Jesus está afirmando, e nós sabemos de maneira categórica, é que a obediência ao Evangelho, receber verdadeiramente o Natal, traz conflitos para aqueles que recebem a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Amados irmãos, há uma mensagem do Natal que ela é bastante assim, blasé. Água com açúcar. É mais ou menos o que nós temos vivido ao longo da religiosidade vazia. Celebre Jesus, vá à igreja na semana do Natal, talvez volte na Páscoa e faça de Jesus um amuleto. Essa é a mensagem que tem dado ibope nos últimos anos e tem cercado, infelizmente, as famílias chamadas evangélicas no Brasil. Amados irmãos, o convite do Natal é um convite muito especial, é um convite de nós sabermos o que estamos fazendo com a pessoa de Jesus Cristo. O texto diz que para muitos seria ruína, mas para outros elevação. Amados irmãos, a partir do momento que nós recebemos o chamado do Evangelho, que eu disse já no início, é um chamado, não dá para compartilhar, não é você que, digamos assim, define quem vai ser, você compartilha o Evangelho, mas quem alcança é obra do Espírito de Deus, é Ele que faz isso, é por isso que está aqui, um miserável pecador como eu e você, fomos agraciados, mas o texto diz que esse privilégio traz a nós conflitos internos e externos. Nós vivemos um grande dilema. Amados irmãos, agora o Evangelho de João, capítulo 3, 19. Olha só o que diz o texto.
A sociedade, ela vive assim, ó. A condenação é esta: a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Amados irmãos, o Natal para nós aponta que nós vivíamos no estilo de vida que não nos importávamos em agradar a Deus. Na verdade, nós não tínhamos nem um pouco de preocupação em viver a vida que agrada a Deus. E diante disso, o texto deixa claro, versículo 19: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram quem? As trevas. Se você fizer uma análise sincera do seu coração, você vai notar que você não peca porque você é obrigado. Alguém pega, eu sou obrigado a pecar hoje, então eu vou pecar. É assim que você faz? É espontâneo, não é? Porque flui do meu corpo, da minha natureza pecaminosa. Só que tem um grande porém. Quando o Evangelho alcança o nosso coração, quando Jesus abre o nosso entendimento de que Ele é o Salvador, a partir desse momento, o seu coração agora tem alegria em ouvir da palavra de Deus. Você compra até uma Bíblia, porque você diz: eu agora compreendo, os meus olhos veem quem é Jesus Cristo. Esse processo de conversão, ele produz conflitos na sua própria alma. Amados irmãos, quando nós temos conflitos internos, é por saber ainda, como diz Paulo em Romanos 6, capítulo 6, capítulo 7, Paulo diz: desventurado homem que sou. Por que ele está achando ruim? Por que ele está ficando bravo? Porque ele luta contra quem? A sua própria natureza. E nós descobrimos isso somente pelo poder do Evangelho. Amados irmãos, a realidade que o Evangelho do Senhor Jesus, ele traz conflito interno. A pessoa nunca mais é a mesma. A pessoa nunca mais encontra aquela coisa assim de ficar, digamos, está tudo bem, está tudo tranquilo. Ele está o tempo todo em sentinela. Ele está o tempo todo incomodado pela sua própria natureza. Amados, esse conflito ele é interno, mas também ele é externo. Hoje, nos nossos dias, você não precisa ser Jesus Cristo para deixar as pessoas furiosas. Achei interessante essa frase do pastor Tim Keller. É só você ser amante da luz. É só você deixar uma pontuação, definir algo como correto e dizer: isso aqui é certo, isso aí não é certo, que você vai ter problemas na sociedade. Porque a sociedade não é lida por qualquer sociólogo, ou qual que é o nome, o sobrenome, sempre Zwingli Bauman, é o da aquele Sociedade Líquida? É isso, não é? É o Bauman. Não foi ele que fez essa leitura. Foi o Evangelho do Senhor Jesus. Ele diz: o mundo ama as trevas. E não tem prazer nenhum em agradar a Deus. O Evangelho é quando nós somos confrontados, de maneira que esse conflito é externo, porque você diz: eu agora não mais aceito qualquer falcatrua na minha vida. Eu conto aqui o exemplo aqui do nosso síndico. Tem um síndico aqui ainda? Continua o síndico? Deus te dê graça, síndico. O síndico começou há pouco tempo, o encanador chegou lá e falou assim: o serviço fica 2.000. Mas que aquela nota que você já sabe, 1.200 é a minha parte e o restante é a sua.
Aí o rapaz pegou, tudo pronto. O síndico, crente, dessa igreja, viu? Louvado seja Deus, né? Falou assim, mas como assim? Não estou entendendo nada. Não, é porque tem a sua parte, não tem? Falou, não, aqui é outra administração. E tem mais. Não sei se ele falou isso. A partir de hoje, vou procurar outro encanador. Eu conto isso, é meio hilário, mas eu tenho que contar porque é assim que a sociedade pensa. Aqui próximo, eu achava que tinha uns lugares que pregavam umas heresias próximas aí, eu ficava chateado, mas tinha umas coisas mais complicadas para vir ainda. E chegou. Um dia eu fui falar para o vizinho, ô vizinho, você não acha muito chato, né? Um negócio desse, ficar aqui perto da gente? Isso é ruim para a gente, para a vizinhança, Paulo. Eu todo, né, puritano, do melhor nível. Ele falou assim para mim, pois é, ele é meu amigo, hein? Pois é, pastor. Pensando bem para o outro lado, é bom que tem esses lugares mesmo, para a turma não fazer coisa errada com as pessoas de fora, assim, criança, mulher, porque... Eu falei, vixe, nossa, não deu certo não, a minha argumentação. Sabe por quê? O mundo ama as trevas. Não causa arrepio. Não causa indignação. E vou dizer uma coisa. Aquele pastor, bispo R.C. Hickley, um inglês, disse o seguinte, na minha igreja eu caso crentes. Eles são batizados, se casam, faço o sepultamento desses crentes. E eles parecem, muitas vezes, viverem um evangelho sem nenhum tipo de conflito. Tim Keller vai apontar dizendo, parece essa mensagem estranha ao Natal, mas não é, porque ser verdadeiramente aquele que recebeu o Natal, Jesus Cristo encarnado, é alguém que vive conflitos internos, porque é pecador ainda, que necessita do Senhor, necessita ser santificado pela palavra e que deseja cada dia mais ser transformado. E também é alguém que está na sociedade dizendo, não quero mais viver como vivi, porque o Senhor me alcançou e isso me custa. Custa para o policial escolher de repente uma companhia ali que é mais coerente, menos escandalosa à luz do histórico. O quanto custa o Evangelho na sua e na minha vida. Maria teve uma palavra aqui muito forte. O texto diz, de maneira que, quando agora Simeão profetiza, Simeão está vendo à frente, mas se você lembrar, onde foi que o menino Deus foi colocado? Isso aqui está lindo, não está? Fala a verdade. Está lindo. Quem que inventou isso tudo? Esse povo é muito bom, viu? Tudo pecador. Mas que coisa bonita. Olha só, nunca vi um presépio tão encantado assim, enfeitado. Tudo purpurina. No dia que Jesus nasceu, como disse bem o Marcos Vinícius, tinha estrume para todo lado. Talvez tiveram que catar ali, sabe como é que é? Aquela limpeza rápida. Porque o lugar onde Jesus nasceu é um estábulo, onde os animais estavam presentes. Mas o grande Criador dos céus e da terra, o Verbo, se fez homem num lugar simples como esse. Sabe por quê, amados irmãos? Porque não havia lugar para ele na hotelaria de Belém. Não havia. É o mesmo convite a você, cristão. Talvez você não vai encontrar lugares abertos para você.
você vai estar com a porta na cara. E se isso acontecer, lembre-se de que você foi chamado por Jesus Cristo para imitá-lo. E de maneira tão humilde, foi levado a nascer numa manjedoura, porque ele sabia quem ele era, e aquilo não feria a sua identidade. Tem muito cristão negociando a sua identidade. Ah, mas a turma da fábrica, da firma, da empresa, da loja, da academia, da faculdade, todo mundo faz. Quem você é? Lembre-se quem você é. Porque Jesus encontrou as portas fechadas. Maria e José, os pais de criação, tiveram que procurar a manjedoura. Talvez encontre você. Talvez você já encontrou no meio de um grupo de pessoas assim, simples, humildes, tão diferentes umas das outras, independente da sociedade, da condição social, financeira, mas que encontrou humildemente, diante da palavra do Senhor, satisfação. Diz o texto, que agora então Simeão apresenta essa palavra confrontadora. E essa sociedade, amados irmãos, não está disposta a essa confrontação. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E versículo 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Amados irmãos, nós vemos falando aí, no mínimo há um mês, o que mais o ser humano deseja é ser livre. É ou não é? Autônomo, autossuficiente. E o convite do Evangelho é para se submeter àquele que nasceu na manjedoura. Isso confronta a sociedade, isso causa ódio na sociedade. E o texto continua. Vamos ler juntos o verso 20, bem forte. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Você tem que saber quem você é. Se você é um admirador das luzes de dezembro, não faz parte desse grupo. Mas se você é um cristão e celebra o Natal como o nascimento do Senhor da sua vida, você vai ser confrontado. Porque o dia que você disser, não, eu agora não faço do meu corpo o que eu quero, eu faço o que agrada a Deus. Porque eu fui comprado por Ele, e fui comprado por preço de sangue. Se dará um testemunho que vai escandalizar quem estiver ao seu lado. As pessoas vão falar assim, pirou mesmo, hein? Então você não faz mais isso, não faz mais aquilo, não é assim que eles falam, né? Você não faz mais isso, não faz mais aquilo. Pois é, não faço um monte de coisa mais agora. Mas vou te dizer por quê. Porque agora eu encontrei a satisfação que eu tanto aguardava na alma. O texto está convidando a nós refletirmos, afinal de contas, Jesus, Ele nos chama a nós sermos pacificadores, não é isso? Não é para você ser sabe aquele cara chato, Valdo? Onde chega, espanta a roda, criador de contenda. Não. Jesus nos chama a sermos pacificadores. Mas a partir do momento que vivemos o Evangelho, haverá conflitos com o nosso estilo de vida. Amados, isso é assumir o Evangelho. É nós assumirmos que Jesus veio a este mundo. E nós somos chamados como Maria. Você já pensou Maria? Crente não fala de Maria, né? Bobagem. Claro que fala. Maria, bem-aventurada. O texto diz
que Maria recebe uma palavra dura. Você já imaginou Jesus sendo criado por Maria, uma criancinha que ela segurou nos braços, só teve a manjedoura para conceber, obra do Espírito Santo, porque ela era uma virgem de 14, 15, 16 anos no máximo, e agora convive com Jesus, caminha com Jesus. Jesus começa o seu ministério, e de repente, após 3 anos, está Maria, na cena mais triste da vida dela, diante da cruz, onde Cristo é crucificado, e ali ela chora, e uma espada é colocada no coração daquela mulher. Nós sabemos bem que a morte de Jesus na cruz, até o momento da sua ressurreição, foi de grande dor a essa mulher. Por mais que ela soubesse que ele era o Cristo, ela jamais imaginou que Jesus, o seu filho ali, criado por ela, fosse morrer de maneira tão cruenta, a ponto de ser desfigurado antes de ser levantado naquela cruz. Amados irmãos, o que chama atenção é que Maria é a representante aqui. Essa palavra de Simeão representa o que todo cristão precisa vivenciar na vida. Experimenta vivenciando uma grande angústia por saber que tantas vezes o nosso coração, chamado por Jesus Cristo a viver para Ele, se envergonha e se frustra diante da sua pecaminosidade. Se eu perguntasse aqui, quem ama Jesus? Todo mundo levanta a mão. Se eu perguntasse aqui, quem chorou por um pecado por causa de Jesus? Diminui o apelo. Esse é o convite do Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus é um Evangelho de batalha, de luta, a partir de Maria, quando ela sabe que a partir daquele momento, Jesus crucificado, ela estava ali em terrível tristeza, mas não ficou ali. E eu quero destacar nessa noite um outro texto para nós lermos, e eu quero, de maneira que nós vamos citá-lo. Amados irmãos, uma das coisas mais especiais na vida cristã é que não há conversão sem arrependimento. Não há como sarar de uma grande ferida sem o antisséptico, não é isso? O antisséptico, ele trabalha ali para cicatrizar. Na hora dói, mas depois provoca o quê? O benefício, produz o benefício. O arrependimento diante de um pecado é a grande dádiva de Deus sobre as nossas vidas. Mas na hora que nós nos arrependemos, dói. E o que marca a vida de um cristão não é ele ser perfeito, mas o que marca ser verdadeiramente alguém que entendeu o Natal é alguém que sofre com os seus pecados e dói quando se arrepende, dizendo: Senhor, livra-me desse pecado, ajude-me a viver uma vida que exalte o teu nome. O que é especial, que isso acontece lá na sua semana, onde ninguém está vendo. E isso é marcante, porque a partir do momento que há dor do arrependimento, mostra de fato que você compreendeu a mensagem de Jesus Cristo ao mundo, o nosso Salvador. Abra sua Bíblia comigo, em 1 João, lá no finalzinho, capítulo 1, 1:1. Diz assim:
o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém. A palavra de Deus nos apresenta de que a nossa salvação, amados irmãos, é uma obra graciosa de Deus sobre nós. O Natal representa isso. Não tem ninguém aqui com uma moral elevada entre os membros dessa igreja que poderia ser salvo pelas suas próprias obras. O Natal representa e aponta a nossa fraqueza, porque Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus Filho, teve que assumir a nossa forma humana. E essa dádiva é para que nós experimentássemos então, como diz Efésios 2:9, não por obras para que ninguém se glorie. É por isso que no momento de culto, nós temos plena reverência. Porque aqui não é o culto do pastor Fábio, da Michele, da Poliana, do Luciano, do Felipe. É o culto ao nosso Salvador Jesus Cristo. Que, como disse o apóstolo João, o profeta João, que ele cresça e que nós possamos diminuamos. Diz assim, não por obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela dádiva de Deus. E diz o texto, aquele que desde o princípio, obrigado Rafa, aquele que sempre existiu, o que ouvimos e o que vimos com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Amados irmãos, é um registro histórico para dizer, Jesus não é uma fábula. Jesus, ele é real, ele nasceu entre os homens. O estudioso aponta que essa afirmação do apóstolo João aqui é uma afirmação diante de um tribunal. Ele diz assim, olha, nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos. Ele está dando ênfase. Não sobrou nada para dizer, Jesus, o enviado do Pai, é o próprio Deus Filho que se fez homem. E diz mais, contemplamos e as nossas mãos apalparam. Agora, nós temos no versículo 2, versículo 2 diz assim, a vida se manifestou. E no finalzinho do verso 1 diz assim, a respeito do verbo da vida. João 1:1. Por favor, coloque na projeção para nós lermos. O verbo, como é que você conhece esse texto? O que era desde o princípio, o que ouvimos. Evangelho de João 1:1. Aí é carta, epístola. Vamos lá? No princípio era o verbo, e o verbo estava, e o verbo era Deus. Logos, o verbo. Quando criou-se todas as coisas, foi criado pelo verbo. E haja luz, e houve luz. O verbo assumiu forma humana. E agora o mesmo João, o apóstolo, está dizendo, a vida se manifestou a respeito do verbo da vida. Diz verso 2, e nós vimos, e dela damos testemunho,
e anunciamos a vocês. Nós temos aqui, amados irmãos, algo que nos aponta então o fato histórico. E um segundo aspecto, versículo 3, diz assim: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês. Ou seja, o evangelho não é para um grupo seleto. Ah, não, só esse grupo aqui que chegou ao nível de, gnosticismo, tem uma sabedoria diferenciada. Então, eles podem receber a revelação de Jesus Cristo. Não! João está dizendo, o que nós experimentamos, vocês podem e devem experimentar o quê? Olha só. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham o quê com ele? Koinonia. Koinonia não é algo assim. Você já viu o crente de domingo? Como é que é o crente de domingo, José Fernando? José Fernando agora já está conosco, sua esposa está aí também hoje. Eu já considero José Fernando alguém da CMA, viu, José Fernando? Vamos preparar para recebê-lo. Mas aqui, José Fernando, no domingo é muito rápido, não é? Termina, todo mundo vai embora. No máximo que a gente faz é cumprimentar, não é assim? Boa semana, se for educado, tem que ser, viu? Você dá um sorriso, boa semana, irmão. Se alguém cumprimenta a paz do Senhor, você cumprimenta também os pentecostais também, entendeu? Não tem problema não. Cumprimenta com alegria. E dá a paz do Senhor e vamos para a semana. Mas isso não é comunhão. Aqui é ajuntamento solene. Comunhão é conhecer as pessoas durante a semana. Conviver. Orar por pedidos que passam lá na sua casa. E você compartilha numa semana, fala, ora por mim. Ora pelo meu casamento. Ora pelo meu filho. Ora pela minha filha. Aqui, quem congrega aqui é chamado a koinonia. Esse negócio de ficar distante, se entrar, ninguém falar bom dia, boa noite, você tem que procurar outra igreja. Aqui o povo é grudento mesmo, Edna. Eles gostam de gente. O pastor também gosta de ovelha, então a gente gosta, pode chamar para churrasco, eu vou também, não tem problema. A gente gosta de comunhão, mas é compartilhar. Pode ser café também, viu? Não tem problema não. O que nós temos aqui? Nós só podemos experimentar koinonia aqui, se antes experimentarmos com Cristo. A partir do momento que o evangelho é um convite a nós, uma comunhão, não é apenas para você ser alguém que tenha conhecimento teológico. Eu vou procurar presbiteriano porque é uma igreja bíblica. Amém. Mas se for isso, é pouco. O evangelho é um convite à comunhão com Deus. Deus não é um Deus imanente apenas. O que é imanente? Ele está aqui, está em todos os lugares. Ele é Deus imanente. Mas é um Deus transcendente. Ele veio até nós. Você já imaginou um Deus santo colocar uma sandália franciscana daquela que a gente imagina, né? E andar com os discípulos, comer com eles. Sabe por quê? Porque Jesus amou ter comunhão com os seus. Diz amém. Resta alguma coisa para nós. E o que resta é o melhor, é a comunhão com o Senhor Jesus. Comunhão, amados irmãos, não é apenas você decorar os cânticos da igreja. Comunhão, segundo Tim Keller, é algo que eu sempre imagino como um desejo da minha alma, para mim e para você. É durante a sua semana, você baseado na palavra de Deus, dizendo assim, olha Senhor, o texto diz, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, então quer dizer, a igreja, para que também vocês tenham comunhão conosco. Qual comunhão? A comunhão com o Pai e com o Filho. É você durante a sua semana ser visitado pelo poder de Deus durante a sua devocional diária. É você experimentar indo para o trabalho e dizendo, Senhor, eu sou teu servo, consagre minha vida, mas eu quero experimentar da tua doce comunhão. E de repente, deixa eu ver uma pergunta difícil aqui. Alguém já parou tudo no trabalho e foi para o banheiro orar e falou, Senhor, eu te amo, te adoro, obrigado porque tu és o meu Salvador. Quem já fez isso? Poucos crentes, hein? Sabe o que nos falta? Falta comunhão, falta intimidade. O convite do evangelho não é um convite apenas para você ser um membro da igreja, presbítero, pastor. O convite do evangelho a nós é experimentá-lo durante a semana e celebrar a presença dele conosco, dizendo como é bom ser visitado pela tua pessoa, Senhor Jesus.
Ele é vivo, Ele é presente, Ele é imanente, está lá na glória, mas também nos visita. O pastor Tim Keller, que é a nossa base desse livro, O Natal Escondido, ele diz: Moisés é um exemplo de alguém que queria ver a glória de Deus. E o que nós temos? Nós temos algo que Deus disse para Moisés: ó Moisés, fica no meio da pedra aí, porque você não pode ver a minha glória. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, para depois eu citar aqui o Tim Keller. Olha o que diz o texto. Diz assim, 1,14, vamos juntos. E o verbo se fez carne, glória. O Evangelho para você não pode ser apenas uma religião. O Evangelho do Senhor Jesus é você experimentar a glória de Deus. Sabe o que serve para a gente, Marquinhos? Tinha que todo mundo aqui não ir embora para casa não. É dobrar o joelho e fazer uma vigília aqui. Porque eu não vejo a glória de Deus faz muito tempo. Minha oração é aquela oração fast food. Senhor, obrigado pelo alimento e perdoe a multidão dos meus pecados. Amém. O Evangelho é um convite a experimentarmos Deus durante a nossa semana. Se não passar por isso, irmão e irmã, você pode inclusive ser membro da igreja, e é pouco. Você pode inclusive dar um caminhão de dinheiro à igreja, e é pouco. Porque o convite do Evangelho é você ser visitado por esse Deus que é cheio de glória, que Moisés não podia ver, mas que Jesus trouxe a glória de Deus sobre a terra. Aleluia. Quem já viu o eclipse? Quem já pegou o protetor de eclipse? Tome cuidado, alguns eclipses são perigosos. Os oftalmologistas vão dizer, ó, cuidado. O que nós fazemos para ver um bom eclipse? Eu não me lembro se eu já usei, viu, Cida? Coloca lá o pessoal bota um raio-x, né, um trem assim, né? Jesus, você não pode ver o Deus Pai. Para você ver o Deus Pai, você precisa de um protetor, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quando você vê Jesus, você vê o Pai. Então, por isso que é tão sério a sua semana vendo a glória de Deus. E eu quero terminar. Diz o texto que agora, a frase do Tim Keller, o Natal e a encarnação de Jesus, assumindo forma humana, significam que Deus deu a um trabalho infinito para se fazer alguém a quem podemos conhecer pessoalmente. Louvado seja Deus por isso, irmão. Nós não temos um Deus distante, mas que nos chama. Como é que ele chamou? Como é que era o nome aquele homem lá que foi chamado de Ur? Abrão. O nome foi mudado por quem? Deus que mudou o nome dele. Assim Deus faz com aqueles que Ele chama pelo nome. Ele não trabalha no atacado, Ele trabalha de maneira específica, artesanal, direto no coração de todo aquele que o Evangelho é plantado. E diz o texto da palavra do Senhor, que agora, esse convite do Evangelho, é um convite para que nós possamos conhecê-lo. Não é de maneira remota. Você conhece alguém de maneira remota, Débora? Cuidado, vamos pegar a Débora. Cadê a Isabel? Não está aqui, Isabel não está aqui, Marister, não sei onde estão. Vou pegar a Débora. Débora, se tiver alguém no Instagram se apresentando, olha, eu sou um partidão, casa comigo, chama ele aqui primeiro. Vê se ele é crente, Débora. Porque se ele for crente, ele vai vir aqui, vai vir com a roupa correta, a conversa vai ser uma conversa correta, ele vai se apresentar, não vai ser uma coisa assim distante, remota. Tá bom? É a dica, tá?
Mas se for crente, pode conversar. Nós vamos celebrar o casamento daqui a uns anos, amém, Deus? Aí, ó. Ora por ela, seus irmãos. Ora por ela. Agora pensa com Jesus. Qual que é o contato que você tem com Jesus? É remoto. Quando eu lembro de Jesus, eu estou lá no Natal, cantata. Quando eu lembro de Jesus, eu já passou a semana, mais um culto. Quando eu lembro de Jesus, passou mais um mês, não tenho Bíblia. Ô irmão, você conhece Jesus de ouvir falar. Você conhece Jesus da sua religiosidade. Há 40 anos eu sou cristão. Valeu de nada. Se você não experimentar da visitação pessoal do Senhor Jesus. E eu quero terminar dizendo como. Como você pode experimentar da presença e da visitação real de Jesus Cristo? Vamos voltar novamente para a manjedoura? O texto está dizendo, olha só, versículo 3, finalzinho, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja o quê? Completa. Um grande ponto para nós entendermos o que é caminhar com Jesus é nós desassociarmos que caminhar com Jesus é uma vida de autoflagelação. Tem pessoas que acham isso. Não, quanto mais eu sofrer, melhor. Não. Não. O Evangelho de Jesus, escrito por João, diz assim, capítulo 17, João 17, 13. Mas agora vou para junto de ti, orando ao Pai. E isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria, a alegria completa em si mesmo. João 17, 22. Assim também agora vocês estão tristes. Jesus consolando os discípulos. Mas eu os verei outra vez. Eles não estavam entendendo nada. E Jesus diz, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. Vamos juntos no final? E ninguém poderá tirar. 16, 22. Evangelho de João 16, 22. Comigo. Vamos lá, finalzinho, vamos lá juntos. E o coração de vocês ficará cheio de alegria. E ninguém... Opa, mas como assim? Parece uma contradição. Cheio de conflito. É para viver conflito. E é para viver o quê? Cheio de alegria. Porque existe uma pergunta que o Marcos Vinícius hoje trouxe a resposta. Um professor foi questionador dizendo, ninguém experimenta alegria verdadeira. E o aluno respondeu, professor, eu experimento de alegria verdadeira e constante. E a resposta sabe qual é? Ele entendeu que o Evangelho, a pessoa do Senhor Jesus, ele traz para nós não somente uma alegria circunstancial, mas é uma alegria de saber e experimentar da sua doce presença na caminhada conosco. E na caminhada, irmãos, a vida é ao vivo. Nós celebramos aniversários, festas e participamos de funerais. Nós ficamos felizes que compramos um veículo e chateado que bateu, deu um problema. Nós ficamos felizes que estamos com saúde e de repente alguém é acometido de uma doença grave. Mas a nossa alegria está na pessoa de Jesus Cristo que assumiu a forma humana, veio a esse mundo. E essa alegria que pode satisfazer o seu coração e você encontrar então em Cristo paz plena. O convite que eu faço a você é olhar novamente aqui, eu gostei porque eu pedi também, né, Rafa? A Michele preparou para cantar. Olha para a manjedoura novamente. Lugar simples, né? Quem quer ter comunhão com Jesus e experimentar da sua glória? Por que a sociedade não encontra Jesus?
Se você fosse dar um nascimento para o seu filho, qual hospital você escolheria? Albert Einstein. Não é assim que a gente fala? Sírio-libanês. Os melhores. Se você fosse fazer um show de evento do nascimento do Filho de Deus, quanta luz você jogaria? Nossa, todos os holofotes do mundo. Mas Deus quis a manjedoura. A manjedoura representa para nós muita coisa. Nós podemos experimentar Jesus Cristo, o seu poder, a sua glória, em coisa tão simples e corriqueira. Como, pastor? É você parando a sua agenda e se debruçando de maneira sistemática. Tem dias que inclusive chega a ser rotineira, mas você dizendo: Senhor, revela-te a mim e visite a minha alma com a tua palavra santa. A manjedoura e as escrituras. A manjedoura e você dobrar os seus joelhos no quarto fechado representa a visitação de Deus em coisas simples, corriqueiras, mas que enche o nosso coração de satisfação. Convido você nessa noite a não passar mais um Natal apenas lembrando que Jesus Cristo veio e nasceu. Eu quero orar, mas antes quero contar uma ilustração que eu achei muito bonita do pastor Tim Keller. Eu brinquei com a Débora aqui, mas é porque é sério. A Débora é crente. Quem passa por problemas? Todos nós. Se esperar servir Jesus sem problemas, tem uma notícia para você: você não vai servi-lo nunca. Você não vai experimentar o que Ele tem para você. É em meio aos problemas. Ele morou numa casa que era beirando uma montanha. Ele conta que todos os dias ele ia no porão e estava sempre úmido e fresco. O calor imenso lá fora, uma sequidão. E lá no porão sempre tinha um clima gostoso e bem úmido. E uma certa vez um vizinho antigo disse: sabe por que está sempre assim lá na sua casa, lá embaixo no porão? É porque debaixo dali passa um curso de um rio nessa montanha. E por isso que está sempre ameno, tranquilo, um clima gostoso. O pastor Tim Keller diz que nós temos que lembrar do Salmo 1, versículo 3. O que diz lá? Uma árvore frondosa, e que vem a sequidão, e ela não depende da água da chuva, mas as suas raízes chegam aonde? Num grande rio. Ela não necessita de coisas circunstanciais para satisfazer o coração, porque o coração está amparado naquilo que é suficiente para saciá-lo em meio à estiagem. Salmo 1, versículo 3, ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Eu quero então orar e convidá-lo nessa noite, que você experimente, de maneira singela, da oferta do Evangelho. Ame a sua Bíblia, ame a sua devocional na sua casa. Não perca os cultos. Um gesto simples e humilde, meios de graça, para você experimentar da glória de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. Fique em pé, vamos